João subiram juntos ao templo à hora da oração, à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual veio a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu para que lhe dessem uma esmola. Certo? E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artérios e tornozelos se firmaram. Isso aí. Isso aí. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, orando e saltando e louvando a Deus. Próximo. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta do formoso do templo, e ficaram pasmos, cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. E apretando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao apelo e chamado de Salomão. E quando viu Pedro isso, disse ao povo: varões israelitas, por que maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e distes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé do seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vês e conheceis. E a fé que ele por ele deu a estes, na presença de todos vós, está perfeita saúde. Amém? Amém. Livro de Atos, nós conhecemos, muito conhecido por dois pontos: descida do Espírito Santo no capítulo 2 e a conversão de Paulo. Capítulos muito lindos e estudados dentro da igreja. Capítulo 3, a cura de um coxo. Pedro e João subiram ao templo. Hora nona, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Mas nós não vamos falar só da cura desse coxo. Vamos voltar. Pedro vinha, João vinha de uma
acontecimento que mudaria a vida do cristianismo. Ressurreição de Jesus Cristo. Jesus dá o conselho aos seus discípulos, promete a eles que enviaria o Espírito Santo Consolador, e quando eles se reúnem em Jerusalém, o Espírito Santo desce e eles começam a falar em línguas. Algo sobrenatural, e a casa se encheu do Espírito Santo. E esses homens, a partir desse momento, Deus deu uma valentia tão grande, uma audácia tão grande, que Pedro, depois desse acontecimento, ele já foi para frente do povo e teve milhares de conversões, já pregando para o povo arrependimento. Quem era Pedro? Quem era Pedro? Por que Pedro tem essa ousadia, tem essa audácia, tem essa firmeza no falar? Quem era Pedro? Pedro era um pescador, um baita ignorante, analfabeto, não tinha nem conhecimento, a não ser da pesca, era duro no falar, tanto que o próprio Jesus Cristo o repreende em uma das falas dele, por ele ser tão duro. E Jesus chega ao ponto de, antes do acontecido da cruz, começa a conversar com ele e pergunta: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Aceita as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mesmo? Eu te amo, Senhor. Aceita as minhas ovelhas. Mas Pedro, tu me amas? Aí Pedro se irrita: Senhor, tu sabes. Para de namorar, pô. E Jesus fala: ainda tu me negarás 3 vezes. Ainda tu, antes do galo cante, tu me negarás. E acontece isso. O homem que negou Jesus 3 vezes. Que moral tinha Pedro de ter essa audácia de falar de Jesus Cristo, sendo que ele mesmo tinha negado? Que audácia tinha ele de falar? Nenhum. Se fosse pelo nosso julgamento. Bom, ele negou Jesus. Ele não tem moral de entrar no evento da igreja e pregar uma palavra, ou falar do Evangelho de Jesus, porque ele pregou, ele errou, ele só fez besteira aí. Que julgamento nós temos? Que moral nós temos para julgar o nosso irmão e falar que ele não tem condições de falar de Jesus Cristo? Se é Jesus que perdoa, é Jesus que abraça. Mesmo tendo passado tudo isso, meus irmãos, depois que Jesus ressuscita, Jesus ainda faz Pedro andar por cima das águas. Era um teste de fé, mostrando a Pedro o quanto ele era limitado, a sua limitação. Jesus Cristo mostra a limitação de Pedro, e o abraça, e pega, e o estende pela mão, representando o quê? Você, pela sua falta de fé, você está afundando, mas eu sou o Cristo ressuscitado que veio e te resgato e te tiro onde você está. É isso a demonstração de Jesus Cristo. Jesus instrui os seus discípulos, sobe e nos deixa ir e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. O Espírito Santo vem para mudar, para encorajar. Porque se não fosse o Espírito Santo, duvido que eles continuarão pregando o Evangelho. Se fosse o Espírito Santo, duvido que haveriam mais conversões. Porque só pelo Espírito Santo nós
temos a ousadia de falar. Nós não temos a capacidade para isso. Nós não temos capacidade. Mas a partir do momento que nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos a ousadia de fazer. Mesmo com medo. Pedro, com tanto defeito, com tanta coisa que ele fez, com tanto. Só fez besteira. Era um homem que ele vivia conforme a sua própria cabeça. Ele queria ter atitudes, às vezes as atitudes dele eram reprovadas por Jesus. Eram reprovadas por Jesus. Mas Atos 2 muda tudo na vida desses homens, muda tudo. A partir do momento que Deus manda o Espírito Santo na cabeça deles, a ousadia de tal forma, que a partir daquele momento eles começam a falar: a gente morre por Jesus, mas nós vamos falar de Jesus. E tanto que, de todos eles, o único que morreu de morte por velhice foi João. O restante morreu. Mataram, todos eles foram mortos. E aquele Pedro entra, sobe ao templo, encontra o homem coxo, o homem vai e pega uma esmola. Eu lembro como era normal há tanto tempo ele pegar e pedir uma esmola na frente do templo. Pedro vendo isso, fita os olhos e fala: olha pra gente, olha para nós. Claro que ele vai olhar, esperando o quê? Mas morre. Existem pessoas, meus irmãos, aqueles que assistem, que eles não esperam o sobrenatural de Jesus. Eles esperam uma esmola. Não existe uma visão tão ampla do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Então, qualquer coisa que elas recebam, tudo certo. Migalhas, pessoas que vivem de migalhas, que não têm um encontro com Jesus, que não têm um encontro com o Evangelho, então preferem viver de migalhas e tá bom, se eu tiver a receber hoje tá bom, se eu não tiver eu vou reclamar, eu vou pedir e tá tudo certo. Existem pessoas que vivem dessa forma, tanto no campo espiritual quanto no campo material, pessoas que você não vê progresso a vida inteira. Por quê? Vivem de migalhas e querem viver de migalhas o resto da vida. Claro que na condição do coxo não tinha o que fazer. Era desprezado pela sociedade. Não existia ajuda de custo, não existia auxílio Brasil, não existia auxílio doença. Morria de fome, se não fosse ajudar. E aqueles homens olhando, fitando os olhos dele, Pedro vai, e com o poder do Espírito Santo olha para ele e fala: eu não
nós aqui, nós somos testemunhos. E pela fé, eu falo no Senhor amigo. Essa frase de pela fé, e pela fé eu falo no seu nome, fez o seu nome fortalecer. Isso é algo profético de Isaías. Se a gente for em Isaías, deixa eu pegar aqui. Isaías não, perdão. Livro de João. João 14, verso 13, fala o seguinte: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Só estava subindo o que o próprio Cristo falou, que o próprio Cristo deixou determinado. Fala em meu nome. Em meu nome eu vou fazer. Existia uma profecia de Isaías, capítulo 35, verso 6, que falava sobre a grandeza e a glória do reino do Messias. Então fala o seguinte, no verso 5: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas alimentarão o deserto de Deus no mundo. É uma profecia de Isaías. Quer ver? Isaías capítulo 35, versículo 6. Já tinha uma profecia. Quem não sabe, Isaías era um profeta messiânico. Falava na vinda do Messias. Ele trata, Isaías trata o tempo todo da vinda de Cristo. Sempre da vinda de Cristo. Isaías foi um profeta que ele tinha. Ele era um profeta palaciano. Vivia no palácio. Tinha nome. Ele era poderoso. Só que Judá chegou ao ponto que Deus começa a dar visões a Isaías. Fala, Isaías, você vai ter que pregar. Dá 3 visões para ele. E ele tem que tomar a ousadia de pregar. Só que Isaías chega e fala: eu não vou pregar, porque a minha boca não é muito boa, minha língua não é muito pura, minha boca não é pura. Eu não sou digno de pregar. Eu não tenho condições para pregar. Então Deus vai e manda um anjo, e ele com uma tenaz queima a boca e purifica a boca de Isaías. E nesse momento, Deus vai e pergunta: a quem mandaremos? Isaías prontamente vai e fala: estou aqui, envia-me a mim. O homem que não tinha condições, a partir do momento que Deus purifica, ele mesmo se prontifica falando o Evangelho. É a mesma coisa de Pedro. Tinha condição nenhuma. Tinha negado Jesus Cristo 3 vezes. Imagina os discípulos vendo Pedro e falam: cara, que moral você tem de querer liderar a gente aqui, sendo que você mesmo foi um traidor, você traiu Jesus. Você, em vez de enfrentar e falar: sim, eu conheço Jesus, eu sou discípulo de Jesus, você fala: não, nunca vi esse homem.
nos 3 dias, Jesus morreu na sexta-feira. Herodes e Pilatos queriam procurar os 12 tranqueiros que estavam com Cristo. Eu vou matar todo mundo. Porque esses caras vão começar a falar desse tal de Jesus aí e vai incomodar o reino. Os camaradas, em vez de coragem de tudo, falaram: não, hoje a gente vai falar? Não. Vamos voltar a nossa vida, né? Porque a gente não vai incomodar ninguém, porque aí a gente não corre risco. É assim a vida do cristão? É desse jeito que a gente tem que olhar? Não. Se nós amamos realmente Jesus Cristo, é pela vida e pela morte. Falar de Jesus Cristo só enquanto é agradável, enquanto você está tudo bem perante a sociedade, é fácil. E quando chegar o tempo que ninguém vai te aceitar como cristão, quando chegar o tempo que a sua casa vai te negar, quando nem os teus vão querer ouvir falar de Cristo, como será? Vai chegar esse dia. Já chegou esse dia. Já chegou. O povo não acordou ainda. O nosso país é livre para falar de Cristo, mas os corações estão tão endurecidos hoje que ninguém quer ouvir falar. É chato, é velho, não te dá isso. Para que eu vou falar de Jesus? Para quê? O que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar um fardo para carregar, uma cruz para carregar. Você não vai ser amado por todo mundo. Para que eu vou querer isso? Para complicar a minha vida? Esse evangelho de açúcar pregado por muitos não existe. Esse evangelho que está tudo maravilhoso na sua vida e que Deus vai fazer tudo surpreendente e que você vai viver um mundo de alegrias o tempo todo, é mentira. E sempre vai ser mentira. O evangelho que você tem o domínio de Cristo, que eu determino, que eu faço, que o anjo tem que descer agora aqui e falar comigo, isso é o evangelho. Eu não vejo Pedro fazendo isso. Eu não vejo João. João tinha visão. João é diferente. Deus dava a ele visões. Tanto que o livro do Apocalipse está aqui para comprovar. Mas ninguém vivia determinando. Eles falavam em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo os deu autoridade para falar. Pedro, na hora de curar, ele falou: eu determino a sua cura. Não, eu não tenho nada. Eu sou miserável. Miserável eu sou. Não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada. Mas o que eu tenho está aqui. O que eu tenho, Consolador, Espírito Santo, está aqui. Eu recebi. Isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante ele. Que nós tenhamos a ousadia de falar de Jesus Cristo. É difícil? É difícil. Não é fácil, não. Não é fácil. Cara torta a gente vai ver. Gente emburrada a gente vai ver. Xingo a gente vai levar. Tem gente que não quer falar. Tem gente que não quer ouvir. Não quer. Não force. Não force. Mas eu quero falar, eu quero convencer. Não, a gente não convence ninguém. O Espírito Santo que convence. Ele faz algo. Porque se nós tivéssemos o domínio do convencimento, se nós tivéssemos esse poder do convencimento, a obra não seria de Deus, seria nossa. Nós tomaremos a glória de Deus. Porque eu fiz. Eu convenci. Hoje fala de Jesus porque eu falei. Porque eu forço. Não. O evangelho não
contaram com ele. Mas não. Ele mesmo ao lado de Jesus, ele não tinha capacidade nenhuma. Não tinha. Enquanto o Espírito Santo não revestiu esse homem, ele não fez nada. Quando lá o Espírito Santo, desce o Espírito Santo, ele é tomado de uma força tal, de uma atitude tão grande, que ele fala: é agora que eu tenho que falar, agora eu vou dar minha cara a tapa. Esses judeus vão ter que ouvir de Jesus. Eu vou ter que morrer? Vou ter que morrer. Eu estou nem aí. Eu tenho que falar dele. Eu não neguei 3 vezes. E ele, em vez de me ignorar, ele me amou. Ele continuou me amando. É esse Jesus que nós amamos. É esse Jesus que nós amamos. Não é fácil. A sua vida pode não estar fácil. A minha vida também pode não estar fácil. A vida daqueles que ouvem essa pregação, essa palavra, pode não estar fácil. Vou pregar facilidade? Não. O Evangelho não te dá isso. Mas ele te dá, a partir do Espírito Santo que está dentro de você, te dá ousadia para enfrentar. Te dá ousadia e capacidade. Deus nos capacita. Deus nos capacita. Nós somos nada, só somos um pedaço de carne, somos miseráveis na presença de Deus. Mas Deus usa as nossas bocas. Deus nos capacita para falar do seu Evangelho. Se Deus te usar em alguma coisa, se algo acontecer para o bem de uma pessoa, nunca fale que foi você que fez. Nunca toque trombeta e fala: olha, eu tive o poder, eu fiz, eu curei. Não. Em nome de Jesus ele foi curado. Em nome de Jesus aquela casa foi restaurada. Em nome de Jesus aquela família, aquela necessidade que tinha foi suprida. Em nome de Jesus. Nunca pegue a glória de Deus para você. Nunca. Existem hoje, infelizmente, lugares que já tomaram a glória de Deus. Existem. Esses lugares estão cheios. Infelizmente. Você está falando dos irmãos? Não estou falando dos irmãos, estou falando de lugares. Independente da instituição. Não quero falar de instituição, eu quero falar de lugares. Tomaram a glória de Deus de um jeito que você não vê mais o Evangelho. Você vê o show. Você vê, esses dias eu postei no status uma reflexão do pastor que falava que existem lugares hoje que você se arrepia. Você sente uma emoção que você nunca sentiu. Mas ali não é o Espírito Santo. Não há. Nunca teve. Porque o homem fez a casa de Deus de circo. Fez o altar de picadeiro. Que é mais fácil você fazer um espetáculo de 3 horas, enquanto o povo rodopia, enquanto uns caem falando que cai no espírito, enquanto Pedro não fez isso. Pedro pregava, mas você não vê ninguém rodopiando caindo. Você não vê ninguém tentando desvendar o RG-SPF. Não tinha isso, não tinha espírito dividente. O Evangelho é puro e santo. O que você fala em nome de Jesus tem poder. Porque Deus te deu essa ousadia. Deus te deu essa autorização. A partir do momento que você se converteu, que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, Ele te dá o nome dele para você falar em nome dele. Imagina você ter o poder de falar em nome do diabo mais poderoso desse mundo. Você tem o poder de falar em nome de Jesus. Nós temos esse poder de falar em nome de Jesus. Mas não de nos precipitarmos por isso. E não tomarmos a glória de Deus. A partir do momento que você achar que a sua capacidade de tomar a glória de Deus, esquece. O brilho se apaga. Tudo se apaga.
Existem, não é lanternas, mas existem lamparinas que já se apagaram há muito tempo. Mas o povo pensa que ainda tem azeite lá. Ainda tem azeite lá. Aquele homem, aquela mulher cheio do poder. Não nos enganemos por esse motivo. Não estou falando que só aqui tem o Evangelho. Ai de mim, se eu pregar que só aqui tem o Evangelho de Jesus Cristo. Eu seria mentiroso hipócrita. Mas busquemos os lugares aonde ainda há o Evangelho de Jesus Cristo, o autêntico. Se você for a um lugar e começar a tentar revelar a sua vida, cai fora. Jesus Cristo revelou a vida de ninguém. Ele só falou da cruz. Ele só fala do amor dele. Ele morre pela humanidade. Nada na vida de Jesus foi fácil. 3 anos de estímulo, de perseguição do povo. Ele falava um lado, estava um fariseu do lado. Ele falava um B, estava o saduceu do lado falando C. Ele falava outra coisa, já tinha gente questionando, falando, e aí? E você está reclamando porque você tem uma prova na tua vida. Vamos dar valor ao Evangelho, meus irmãos. Dar valor. Oramos para que esse lugar se encha. Oramos. Não porque nós queremos multidão, mas nós queremos salvar vidas. Nós queremos salvar almas. A gente não, eu peço a Deus todos os dias, Senhor, que a gente tenha a capacidade de buscar pessoas para salvar a vida dessas pessoas, para que haja conversão. Eu não quero casa cheia por questão financeira. Não quero casa cheia para falar que a minha igreja é lotada. Não. Eu acho que o Evangelho de Jesus Cristo é muito mais lindo que isso. Muito mais profundo. Acho que entendemos hoje o recado da palavra, meus irmãos e minhas irmãs que assistem. É muito bonito. E eu nunca tinha parado para refletir sobre 3 de Atos dos Apóstolos. Nunca tinha parado para refletir. E essa semana eu comecei a buscar. Falei, Senhor, me dá uma palavra no coração para pregação. E essa palavra só veio ontem. Só veio ontem. Depois que aconteceu tudo o que aconteceu ontem na minha vida, eu parei no serviço, estava digitando, e eu abri a Bíblia. E Deus falou, é Atos 3, não é Atos 2. Você não vai pregar nesse Deus Espírito Santo, você vai pregar a atitude que tem aqui. E eu fiquei feliz. E é o que nós temos que fazer. Atitude, atitude, atitude. Não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo, não tenha medo. Vai levar xingo, vai levar. Vai levar rosto feio, vai levar. Jesus levou. Se nós levarmos um xingo, louvado seja Deus. Jesus levou chibatada. A gente nem chibatada está levando. Deixa eu ver. Nem justificar a justificação. Louvado seja Deus por essa palavra, por essa reflexão. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos orar.